Por que nenhum treinador posicional vem dando certo no Flamengo? Salve galera! Você está no Entre Linhas do Jogo, meu nome é Gabriel Fortucci, eu estudo para ser treinador e nesse canal eu falo de tática de futebol de maneira bem detalhada. Então já se inscreve logo no canal e vamos embora para o vídeo de hoje. Para a gente iniciar, eu queria fazer uma retrospectiva dos técnicos que passaram pelo Flamengo desde 2019. Então 2019 iniciou com Jorge Jesus, que ficou até 2020. Aí 2020 entrou o Domenech, que já era um estilo mais posicional. 2020 até 2021 manteve o estilo posicional, porque saiu o Domenech, entrou o Rogério Ceni, mas para metade até o final de 2021 veio o Renato Gaúcho, um estilo mais funcional, mais parecido com o do Jesus. 2022 se iniciou com o Paulo Souza, terminou com o Dorival Júnior, Paulo Souza mais posicional, o Dorival Júnior mais funcional. Agora a gente teve no ano de 2023 o VP e o Sampaoli, dois treinadores posicionais. Os treinadores que mais encantaram pelo estilo de jogo e o aproveitamento do Flamengo mesmo foi melhor com estilos funcionais. Jorge Jesus, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Isso é indispensável. O desempenho melhor da equipe do Flamengo foi com esses três jogadores. O Rogério Ceni ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Supercopa, mas mesmo assim não foi com um estilo que potencializasse a maior parte dos jogadores. Vamos iniciar com um ataque funcional, que o jogo ele é um circuito com a bola rolando. Ou seja, o meu ataque ele vai influenciar a minha transição defensiva. A minha transição defensiva, ou seja, o momento logo após a minha perda da bola, que é a transição defensiva, vai influenciar a maneira como eu estou me defendendo. A minha defesa, a maneira como eu estou me defendendo, vai influenciar a maneira como eu estou atacando, que por sua vez, de novo, vai influenciar a transição. Então é um circuito que o nosso editor vai deixar aqui na tela para vocês. Esse circuito é muito bem usado hoje para a gente poder explicar o porquê que treinadores funcionais é quem estão dando mais sucesso para esses jogadores do Flamengo. A gente tem aqui um 4-4-2 em fase ofensiva, a gente vai mostrar as dinâmicas, mas vamos iniciar pela fase ofensiva, porque os problemas do Flamengo hoje, eles se iniciam na fase ofensiva. Vamos explicar por quê. Com o Jorge Jesus era desse jeito, a gente tinha então o ponta do lado oposto, né? Você tinha aqui Everton Ribeiro e Arrascaeta, o Gerson que subia um pouquinho mais, o Arão que ficava, tá? Você tinha os dois laterais, Rafinha e Felipe Luiz, os dois zagueiros, Rodrigo Caio e Mário. Então vamos supor aqui que a bola, lógico, aqui na frente, Gabigol e Bruno Henrique. Vamos supor aqui que a bola estava do lado direito. O que vai acontecer? A gente vai ter aqui então um lateral subindo, que é o Rafinha, o Felipe Luiz ficando. A gente tem o ponta do outro lado, vindo flutuar aqui para esse lado. Nesse caso é o Arrascaeta que vem flutuar para o lado aqui do Everton Ribeiro. Jogavam com os pés trocados, o canhoto na direita e o destro na esquerda. Tá? Os dois atacantes. Não havia amplitude do outro lado, ok? Aqui a gente tendo então um jogador que é o Arão ficando, o Gerson subindo. E você tinha o predomínio das associações entre os jogadores para poder resolver os problemas da fase ofensiva. Então, se via muitas tabelas no ponto futuro, onde o jogador que chegasse na linha de fundo ia cruzar para esses dois atacantes aqui marcarem o gol. Ou até mesmo situações aqui, onde a tabela terminava pelo meio, a gente tinha esses dois jogadores atraindo defensores do adversário e havia um chute cruzado. E poderia ser qualquer um desses jogadores a fazer essa função aqui de finalização ou de último passe para os atacantes. Havia um revezamento muito grande. A gente via que o predomínio aqui era de uma superioridade mais socioafetiva. E quando o time perdia a bola? Vamos colocar então um adversário aqui que recupera a posse de bola. O que acontecia? A gente já tinha muitos jogadores, olha só, na região onde essa bola foi perdida. E os jogadores do Flamengo, eles não são de imposição física. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, até os dois atacantes, o Gabigol e o Bruno Henrique, não são de imposição física, não é a característica deles. Não sendo de imposição física, eles não podem percorrer uma distância muito grande para poder pressionar.
Com o Jorge Jesus, a equipe do Flamengo pressionava e ganhava, utilizando mais a superioridade numérica no momento em que perdia a posse de bola. Você pressionando e recuperando a bola mais vezes no momento de superioridade numérica, o que acontecia? Você tinha que correr menos para trás. Então você tinha os jogadores do Flamengo tendo que se reorganizar menos vezes, ok? Quando se reorganizava fazia isso aqui, mas só que isso aqui acontecia menos vezes. Por quê? Porque a transição defensiva, o momento após a perda da bola, ele era bem feito. Então o Flamengo recuperava a bola muitas vezes no campo de ataque ou forçava o rival a jogar a bola para fora, por exemplo, tá? Então, tinha que correr menos para trás para poder se organizar na defesa. Quando isso aqui acontecia, para isso aqui acontecer, o seu time precisa correr para trás. Correndo menos para trás, nos momentos em que tinha que se organizar, o Flamengo tinha mais energia para se organizar, tá? Mais energia e concentração. Energia, eu falo, energia mental, energia física mesmo, para poder defender de fato. Porque para você defender por zona, principalmente, exige concentração. O Flamengo, nas vezes que se defendia bem por conta disso. Se defendia por zona, o que acontecia? Dava tempo, o Flamengo também tinha energia para poder contra-atacar, logo depois que roubasse a posse de bola do adversário. Então a gente via muitos gols também de contra-ataque da equipe do Jorge Jesus, principalmente com o Bruno Henrique e Gabigol, que eram jogadores de explosão. Por quê? Porque eles passavam menos tempo tendo que se defender. Por quê? Organização ofensiva era bom, que gerou uma transição defensiva boa, que gerou uma organização defensiva boa também. Acabava que isso era refletido até na hora de contra-atacar. A mesma coisa acontecia com Dorival Júnior, por exemplo, que era isso aqui, ó. Era um losango, onde a bola estava, a gente tinha uma associação grande aqui de jogadores, um lateral indo e o outro ficando, tá? E a pressão após a perda da bola era boa, o Flamengo recuperava a bola mais vezes, menos vezes tinha que se recompor. Quando tinha que se recompor, tinha energia de sobra para se defender e para contra-atacar. Então, a gente vê que se a minha organização defensiva é boa e potencializa os jogadores que eu tenho, as outras etapas do jogo também vão ser boas. É o que acontecia com o Flamengo, do Jorge, do Dorival e no meio do caminho o Renato, que mudava um pouco a estrutura, não é? Aqui a gente vinha em 4-2-3-1, Everton Ribeiro jogando mais de ponta, o Arrascaeta tendo essa liberdade aqui de flutuação. No final das contas, ó, quando a bola estava desse lado, o Everton Ribeiro que virava o atacante do time. No final das contas, era um ataque funcional que também funcionava dessa maneira e o raciocínio é o mesmo. Com o Rogério Ceni, o Flamengo iniciou essa transição e essa oscilação de modelo de funcional para posicional e a gente vê exatamente uma estrutura que o Rogério utilizava muito, com o Felipe Luiz e Arão jogando de zagueiro, por exemplo, na Supercopa contra o Palmeiras foi desse jeito. O Bruno Henrique jogando de ponta esquerda, fixo, o Isla jogando por aqui, os dois meias, Arrasca e Everton Ribeiro, tendo que ficar entre as linhas, o que eu não gostava, mas acontecia. A gente percebe uma coisa, quando o rival recuperava a bola, veja como os jogadores do Flamengo estavam distantes. Por quê? Porque o ataque era posicional. Posicional significa você respeitar a sua zona de campo, mesmo que acontecessem trocas, o desenho tático ofensivo tinha que ser mantido. Era parecido com o Paulo Souza, era parecido com o Vitor, era parecido com o Domenech. O mesmo raciocínio. O que acontecia? Perda de posse de bola. Os jogadores distantes, por conta desse ataque posicional uns dos outros, tinham que percorrer uma distância maior para poder pressionar o adversário, para poder fazer uma pressão após a perda. O que acontece? Os jogadores do Flamengo, desse elenco atual, não são de imposição física. Não sendo de imposição física, eles não têm essa capacidade de percorrer tantos sprints e mudanças de direção na hora em que essa bola é perdida e também não possuem intensidade suficiente para fazer essa pressão. Não tem superioridade numérica, é mais difícil você criar superioridade numérica em volta do portador que recuperou a bola. Por quê? Você está distante desse portador, você tem menos jogadores próximos a ele. O ataque ele é posicional, ou seja, a lógica é esticar o seu time em campo. Isso vai gerar com que a transição defensiva não seja boa. Consequentemente, você tinha um rival que conseguia transitar com mais facilidade, conseguia terminar os ataques com mais facilidade, tá? Tinha mais contra-ataques para as equipes adversárias, quando o Flamengo
atua de maneira mais posicional, os rivais eles conseguem terminar as jogadas. E também o Flamengo, quando não gera contra-ataques para a equipe adversária, precisa se recompor mais vezes por conta dessa transição defensiva ruim. O Flamengo precisa correr para trás mais vezes, conseguir se recompor. Aqui a gente coloca 2 linhas de 4, tá? Só para exemplificar, mas tinha que fazer essa organização defensiva mais vezes. Por quê? Porque a transição defensiva era ruim, porque o ataque era ruim. Ruim no sentido de não potencializar as características dos jogadores. A gente tinha que gastar mais tempo correndo para trás para poder se organizar. O que acontece? O nosso contra-ataque fica prejudicado, porque os jogadores de frente, eles não têm energia infinita e não vão ter tanta energia para poder fazer essa transição ofensiva, esse contra-ataque, no caso, de maneira eficaz, como poderiam fazer no estilo que a gente falou anteriormente. Então a gente percebe que é um ciclo que acontece dentro do jogo. Na minha visão, é isso que vem acontecendo com o Flamengo, por isso que a gente não consegue ver o time com os treinadores posicionais de maneira tão eficaz quanto com treinadores funcionais. E tem outras coisas também, por exemplo, o Paulo Souza, no início, ele não potencializava nem um pouco os jogadores que tinha, mas fez uma coisa engraçada, não? Ele colocou o Everton Ribeiro para jogar aqui, ó, de ponta esquerda desse modelo posicional dele. Ou seja, você está potencializando o Everton Ribeiro? Você está ajudando ele a ser criativo? Nem um pouco. E todos esses treinadores posicionais não colocavam o Pedro e o Gabigol juntos. Com o Dorival, os dois jogavam juntos. Geralmente só se jogava um deles, e tanto que com o Dorival, o Pedro foi para a Copa do Mundo, graças ao que rendeu como treinador brasileiro. E também a gente percebe que quando jogavam aqui no meio, Everton Ribeiro e Arrascaeta ficavam presos, porque tinham que jogar entre as linhas. Depois, até eles tinham alguma liberdade de flutuação. No jogo do Sampaoli, recentemente contra o Grêmio na Copa do Brasil, a gente viu essas trocas de posição, mas sempre com a responsabilidade de alguém ter que vir aqui e cobrir esse espaço para você conseguir manter o desenho ofensivo. Então não é a mesma coisa você se mover no ataque posicional do que se você se mover no ataque funcional. Você precisa se mover com mais responsabilidade porque alguém precisa cobrir a sua zona. O que pode estar passando na cabeça de vocês, eu preparei essa resposta, é: Gabriel, mas o Barcelona do Guardiola, ele era um ataque posicional e você tinha Xavi, Iniesta, você tinha o Messi, não era um time de posição física, correto? E você está falando aqui que times que fazem um ataque posicional precisam de posição física. Ok, vamos lá. Eu preparei essa resposta. O time do Guardiola, por não ter essa imposição física, ele tinha uma coisa que se chamava linha de impedimento. No momento em que você perdia a bola e não conseguia fazer a pressão de maneira efetiva, porque você não tinha jogadores de imposição física para isso, você fazia com que os seus zagueiros andassem um pouco para frente e quando houvesse essa eminência de lançamento aqui, em profundidade para armar o contra-ataque do rival, você tinha esse rival impedido. Tá? Nessa imagem a gente consegue ver isso aí. Então era essa ferramenta que o Guardiola utilizava que fazia a diferença. Tanto que no Bayern e agora no Manchester City, o Guardiola tinha jogadores de muito mais imposição física e aperfeiçoou, ele escolheu aperfeiçoar a sua pressão após a perda do que trabalhar linha de impedimento de maneira mais intensa. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter causado pelo menos uma reflexão em vocês. A gente não falou aqui de maneira superficial, eu mostrei aqui no quadro tático exatamente o que eu vejo dentro de campo. O futebol, ele precisa ser debatido de maneira mais específica, é isso que eu tento trazer aqui para gerar reflexões. E eu convido vocês a concordarem ou discordarem, mas colocar a opinião de vocês aqui nos comentários, porque isso ajuda a criar um debate. E todo mundo aprende, tanto eu que fiz o vídeo e vou ler os comentários, tanto alguém que vem de fora e consegue ver o vídeo e ainda complementar o seu conhecimento aqui vendo os comentários. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.